Tá. Deve estar aparecendo do lado superior esquerdo de vocês, é um sinalzinho vermelho, né? Então tá começando a gravar já a videoaula, tá? Pessoal, eu dei alguns minutinhos hoje, porque eu percebo que muita gente entra atrasado. Então, tava só com 5 pessoas, 6 pessoas. Vou dar esses minutinhos a mais aí, para que o pessoal entre, né? O pessoal do WhatsApp também, para que tudo dê certo daí, tá? Vou projetar aqui minha tela, tá? Eu vou deixar fechada a minha câmera, tá ok? Para não dar oscilação de internet, que aqui em casa está um pouco oscilando, eu vou deixar fechado, tá? Se caiu o som, a imagem, vocês me dão um toque, tá? Me avisam. Mas o link de acesso ao Meet vai ser o mesmo link, tá? Não muda, tá ok? Dúvidas, pessoal, vão perguntando para mim, tá? Os conteúdos, os slides, tá? Eu dei uma coisa bem leve. Eu vou dar uma dinâmica para vocês hoje para a gente fazer de forma prática hoje com toda a disciplina, tá? Espero que vocês gostem, tá? Vai ser uma coisa bem bacana. Quem quiser depois, todas essas ferramentas vai estar na disciplina, mas eu vou juntar um pacote de ferramentas e disponibilizar para vocês aí até o final da disciplina e para vocês que possam usar aí no dia a dia de vocês também, tá bom? Vou fechar aqui minha câmera, vou projetar minha tela, pessoal, daí vocês me falam se aparece tudo certinho, as imagens, tá? Pra gente começar, tá bom? Todos estão vendo a minha tela? Sim? Todos vêm? Sim? Perfeito. Todos estão vendo o slide? Aí? Sim? Tá. Então é bom que todo mundo fale para mim, pessoal, que está aparecendo o slide, para não dar um delay para vocês aí, eu estar na frente e você estar depois, tá? Então o tema da nossa aula de hoje vai ser adaptabilidade cognitiva e a visão empreendedora, tá ok? Esse é o nosso tema, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos, as dimensões e a sua aplicabilidade hoje no dia a dia aí do empreendedorismo, tá bom? Perfeito. O roteiro da nossa aula de hoje, pessoal, reforçando novamente que a gente vai ter o acordo de convivência, tá? Principalmente o pessoal do WhatsApp, o pessoal que está acompanhando aqui. Falar sobre a adaptabilidade cognitiva, o empreendedor, tá? Uma dinâmica virtual ao mesmo tempo, um autoconhecimento para vocês aí também, essa questão também do empreendedorismo, e atividade em grupo. Eu gostaria de saber se vocês já definiram os grupos do projeto que eu vou fazer com vocês. Tem alguns que falaram que vão fazer sozinho, outros vão fazer em dupla, outros vão fazer em 5 ou 6 pessoas. Então eu preciso que depois, não sei quem que fica responsável por isso, o pessoal de nutrição e o pessoal de físio, puder passar para mim o nome dos membros dos grupos, tá? Grupo 1, quem que é, grupo 2, e assim sucessivamente, tá? O grupo do nosso trabalho. Então eu vou pedir para os representantes, né? Se puder tomar responsabilidade dessa atividade para mim, eu agradeço, senão eu vou ter que fazer de forma online aqui já e pedir para vocês definirem. Creio que não precisa disso, né? Então, vocês podem formar os grupos aí e até o final da aula eu peço daí para a sala, né? A formação dos grupos aí, quem ficou com quem, para eu poder já, na próxima aula, semana que vem, a gente começar a trabalhar já o nosso projeto, a nossa parte aí da ferramenta, tá bom? Beleza, pessoal? Hoje também encerro as atividades da aula passada. Então, 6 horas eu já fecho as atividades da aula passada, que valem nota. Semana que vem, tudo vai estar no Moodle, tá? Então, a partir de semana que vem, as atividades da aula vai estar tudo no Moodle. Antes da aula, que vai começar, e das aulas anteriores. Então, eu só vou mandar a atividade no e-mail da sala, caso alguém não tenha acesso ao Moodle. Mas a partir de semana que vem, já vai ser tudo pelo Moodle, aí, os conteúdos, o acesso. Exceto a lista de presença, que vai ser no momento da aula. As demais atividades vai estar tudo lá. O único papel de vocês é assistir a aula, vai estar com o material em mãos já, né? Aqueles que não assistirem, não tem problema, depois entra lá no Moodle, acessa tudo. É só a lista de presença que eu vou abrir e fechar ela, somente no dia da aula,
Tá ok? Tanto o pessoal do WhatsApp quanto o pessoal do Google Meet. Estamos aqui ao vivo, né? Então, fora o pessoal do WhatsApp, eu queria saber daí, para quem não pode falar sem problema, né? Tem que conversar comigo particularmente, tudo certo? Está travando o áudio? Estão me ouvindo agora? Melhorou, pessoal? Tá, então beleza. Vou deixar minha câmera fechada, é melhor. A internet está oscilando muito aqui. Tá, então beleza. As atividades da aula passada fecham hoje, né? Aqueles alunos que estão em situações excepcionais, né, por questão de religião, pode falar comigo depois, particularmente, a gente resolve da melhor forma possível, tá? Tem uns procedimentos que a FED estabelece nesses casos, né? Eu tenho outros que são questão de saúde, de particular. Só falar comigo daí, tá bom? Beleza? Então tá bom. Beleza. Nosso acordo de convívio final da aula, tá? O início e o final da aula, tá ok? Das 2 até as 13h40, o grupo do WhatsApp vai ser aberto e fechado no momento da disciplina, a lista de presença que vai ser feita até o final da aula. Vamos lá. Pessoal, por que o tema da aula hoje ele fala sobre adaptabilidade, né? Por que o tema está travando de novo, pessoal? Travou? Voltou aí a internet? Voltou aí para vocês? Beatriz, Érica. Tá. Então, beleza. Pessoal, se alguém viu que travou, só pode abrir o áudio e falar, professor, travou, volta de novo. Porque o chat some para mim aqui, tá? Daí eu não fico sabendo, daí eu tenho que ficar voltando toda hora no chat para ver a interação de vocês aí, tá bom? Hoje a internet não está ajudando muito hoje. Por causa do frio, acho. Tá bom? Então, o que significa adaptabilidade, né, pessoal? A adaptabilidade nada mais é que a característica de todo qualquer ser humano, que ele consegue automaticamente, né, ajustar, basicamente, a se adaptar a todas as mudanças, assim como também as mais diferentes formas e situações que ocorrem no cotidiano. Isso no empreendedor ou no potencial empreendedor, essa questão de adaptabilidade, ela tem que ser vista não mais como um atributo, mas principalmente como uma característica marcante para quem quer ingressar no empreendedorismo. Isso não ocorre de forma diferente na profissão de vocês, né? Sejam os futuros fisioterapeutas, os futuros nutricionistas, as questões de adaptação entre as pessoas, e principalmente relacionado aos seus costumes, os seus gostos, aos mais diferentes tipos de avanço dentro da saúde, né? Ela é muito complexa. E por si só, a questão de adaptação nós, seres humanos, como temos uma capacidade, eu posso dizer, dada mesmo até por Deus, né? Independente de qualquer situação, o ser humano se adapta. Coisa diferentemente, quando a gente vê isso em relação aos animais, algum outros tipos de seres vivos, que muitas das vezes sofrem, muitas vezes o ambiente muda, e automaticamente esses seres vivos, ou até mesmo animais, eles sofrem um pouquinho com o ambiente. Mas o ser humano, ele sente esse impacto no começo, e depois ele consegue se ajustar, até mesmo a se adaptar também. A gente pode pegar o exemplo, né,
na própria pandemia. Muitas pessoas estavam acostumada, né, de trabalhar, ficar fora de casa o dia todo, de repente, por uma questão de saúde econômica, de saúde mundial, todos tiveram que ficar em isolamento social, trabalhar de casa, e o home office, né, automaticamente se tornou um grande estanque aí. Da mesma forma, como tudo tem um lado bom, tem um lado ruim, o ser humano conseguiu se adaptar. Tanto aqueles que estavam de home office, quanto aqueles também que estavam lá na linha de frente, muitas das vezes até dentro da saúde. Então, percebe-se que o ser humano ele tem uma capacidade incrível de se adaptar, né, de se adaptar ao ambiente, cada dia mais mudar, e muitas vezes tornar aquilo que está tão acostumado, muitas das vezes tratar em diferentes condições possíveis, né? Então, por isso que eu trouxe esses dois excertos que está aqui, né? Um é o próprio conceito que o dicionário fala, né? Que é a capacidade do indivíduo de se adaptar, mas principalmente levando em conta as suas necessidades, as suas situações e as suas circunstâncias. O empreendedor, da mesma forma, o empreendedor ele sempre vai estar diante das mais variadas necessidades possíveis, situações possíveis e circunstâncias possíveis. Principalmente quando a gente fala de variáveis controláveis, né? Que muitas vezes está dentro do seu próprio negócio, e aquelas variáveis incontroláveis, que estão relacionadas a tudo aquele aspecto e fator externo da organização. Principalmente um ponto que é distante, que é uma variável incontrolável, seria a própria inflação, que afeta toda uma economia e, consequentemente, também afeta o preço de venda. Muitas vezes nós não conseguimos controlar isso, a inflação. Se a inflação custa tanto hoje, amanhã ela vai ser tantos %. A gente não consegue fazer isso. E o empreendedor, muitas das vezes, ele tem que estar volátil a essas oscilações, a essas mudanças que o mercado vai estar ocorrendo. E de que forma ele faz isso? Olhando de dentro para fora. E muitas das vezes, nós, como pessoas, como seres humanos, que nós já temos essa qualidade enquanto pessoas, dentro do empreendedorismo, dentro do potencial empresário, ou automaticamente dentro do negócio, para quem já é empreendedor, muitas vezes vai ter vários aspectos de mudanças que vai ter que fazer dentro do negócio, dentro do empreendimento, que muitas das vezes vai exigir mais do que uma simples parte técnica, mas uma parte mental, uma parte sensorial, uma parte emocional dessa pessoa. Então, é muito importante que o empreendedor, ele, enquanto pessoa, né, ele esteja atento, ele esteja preparado emocionalmente, ele esteja preparado emocionalmente, fisicamente, né? Vocês que são da área da saúde sabem muito bem disso, né? Que se um corpo não come, não se alimenta, né? Aos poucos, se ele ficar isso vários dias ou até semanas, ele começa a definhar. Da mesma forma também, os ossos, a pele, né? Automaticamente, aí toda a questão de autoestima da pessoa também começa a ser afetada. Então, a gente percebe que a mente, o corpo, elas têm que estar muito bem ligadas. Principalmente nessa questão da adaptabilidade. A adaptabilidade, muitas vezes a adaptação para uns ocorre de maneira tranquila. Para outros, ocorre de maneira um pouco mais difícil, né? É o exemplo lá da mosca e o samurai, né? Muitas das vezes, não sei se vocês já viram esse exemplo do vídeo, né, da mosca e do samurai, muitas das vezes nós temos que concentrar naquilo que gera energia para nós, muitas vezes de maneira positiva, é o ambiente, e deletar aquilo que é ruim, muitas das vezes. Então, ou seja, vai ser um cenário fácil para todo mundo daqui em diante, né, nesse retorno das atividades, na retomada, tanto para o empresário, para o futuro empreendedor, até para vocês, principalmente, né, os futuros profissionais, vai ser um momento fácil? Não vai ser um momento de adaptação, na qual cada um se adaptando da melhor maneira possível, pegando aquilo que é de bom, que o ambiente favorece, e tirando aquilo que é de ruim, a adaptação vai se tornar um pouco de maneira mais fácil, né? Há uma certa tendência do ser humano de focalizar a energia naquilo que é ruim, e naquilo que é bom ele acaba esquecendo às vezes. Então, muitas das vezes, tem certas coisas que nos permitem fazer uma adaptação, né? Ter uma adaptabilidade. Tem certas coisas que vêm para bem, tem certas coisas que não. Mas até que ponto nós estamos agregando esse atributo de cada vez mais se adaptar, né? Como eu sempre falo assim,
A gestão, a mudança, muitas das vezes a pessoa, ela pode achar isso ruim. Porque até a pessoa absorver isso dentro da sua mente, dentro lá do seu intelecto, muitas vezes se torna um pouquinho mais complicado. Mas a partir do momento que você começa a administrar essa mudança, entender o cenário, entender o contexto, de que forma você pode melhorar e de que forma você pode também aplicar quanto a isso, né, fica muito mais fácil, fica muito mais leve, né, posso dizer a palavra leve, para, no sentido cada vez mais aproveitar tudo aquilo que de bom a situação permanece, tá? Eu não sei vocês, mas vocês, por exemplo, vamos pegar o gancho aqui. Qual foi a adaptação que vocês tiveram que fazer aí, antes e depois da pandemia, que você sente substancialmente aí na vida de vocês? Vocês poderiam me dizer? O que vocês tiveram que adaptar aí na vida de vocês? E que vocês hoje, se você fosse olhar para trás hoje, você nossa, tá indo tão bem que eu já até me acostumei. O que vocês mudaram aí da vida de vocês? Aí, o que vocês tiveram que adaptar, que era algo novo, muitas vezes vocês acharam difícil no começo e se adaptaram agora? Podem falar? Pessoal do Meet, pessoal do WhatsApp? Aulas EAD. A Pietra, aulas EAD. As aulas, né? Mas assim, na vida profissional e na vida, posso dizer, na vida pessoal de vocês, o que mudou em relação à família, em relação aí aos costumes que vocês têm? O que vocês adaptaram aí? Que vocês, se for olhar para trás hoje, nossa, como eu me acostumei, como eu consegui me adaptar. Quem quiser falar também pode falar, pessoal. Abrir o microfone, soltar a voz nesse frio danado aí, né? Fica até mais fácil, porque minha mão está congelando aqui, ó, na frente do notebook. As aulas, só as aulas que foram adaptação, o resto vocês não adaptaram nada? Só as aulas. As aulas também, com certeza. Então, vamos inverter, então. Vamos inverter a pergunta. Qual foi o lado bom, o lado ruim? O que mudou? O que tiveram que adaptar? Uma coisa boa ou uma coisa ruim? Vamos sair. Vamos lá, eu vou dar o start aqui, depois vocês me falam, tá? Uma coisa boa que veio, né? Principalmente para mim, que eu gostei, é que muitas coisas dá para fazer de forma remota, coisas que eu não sabia. Principalmente no meu trabalho, muitas coisas a gente teve bastante mudança. O lado ruim, muitas vezes, é esse lado de estar junto com as pessoas, né? Seja nas reuniões, amigos. E isso é um ponto ruim também, que para mim foi um pouco difícil. E para vocês? Lado bom, ter mais uma branca do dia. Lado ruim é não poder contar com as pessoas. Bacana, Matheus. As contas online é ruim, em todas as horas facilitaram. Beleza. Viver com parente chato e acostumei. Eu não sabia que tinha parente chato, não. Quem mais? Bacana. Adaptar. O que mais aí? Uma coisa boa, uma coisa ruim. Lado bom, bacana, beleza. Isso mesmo. Pietra, os demais aí. Bacana, pessoal. Pessoal do WhatsApp também. Algo bom e lado ruim. Algo ruim aí com esse tempo de isolamento. E como é que foi a adaptação? Lado bom, aprender a cozinhar. Esse tempo para estudar. Bacana, perfeito. Ótimo. O que mais? Não poder sair. Pessoal aí, os demais, do WhatsApp. Obrigado, Matheus, aí pelo... Lado bom que agora tem mais tempo livre. Bacana.
Por que as pessoas falam só o lado bom, não falam o lado ruim? Né? Tô vendo que vocês estão falando do bom, né? E o lado ruim? O lado ruim também não serve para o lado bom? Todo mundo só tem lado bom, não tem um lado ruim. Possa falar? Ansiosidade, ansiedade para não fazer as coisas que estavam acostumados. Bacana, isso. Estar sem sair, ver a família, do bom ficar em casa, ter tempo das coisas que não davam tempo. Bacana. Isso. Bacana. Quem mais, pessoal? Pessoal do WhatsApp também. Lado bom, será que de alguma forma podemos não costumar? Bacana. E os demais aí? Tem 28 na sala. Não poder viajar. Quem mais? Isadora. Já falou? Beatriz. Falou, Gabi, o Iago. Eu já respondi, Iago, Isadora. Bacana, Tainá. Maravilha. Ótimo. Então tá bom. Então todos têm o lado bom e tem o lado ruim, né? Todos têm o lado bom e tem o lado ruim. Lado bom. Uma vez coisou, lado ruim, tudo fechado a fazer nada. Para mim eu falei no começo, Matheus, mas eu falo novamente, tá? Eu falo. Lado bom para mim, né? Eu vou até escrever aqui. Mais fácil. Vou escrever que fica mais fácil, se você já tem registrado. Lado ruim, ficar longe, né? As pessoas, os alunos, contato. Para mim foi um lado ruim isso. Eu sinto falta da sala de aula, sinto falta dos alunos, sinto falta dos colegas meus também, que estão tudo longe. Esse lado de contato também eu sinto muita falta. O lado bom é que aprendi a trabalhar das formas mais inovadoras possíveis, coisa que eu não tinha pensado antes. Então, para mim foi um momento bom também, não foi um momento ruim, não. Tem um lado bom e um lado ruim, né? Lado bom, saúde mental em dia, lado ruim, poder ser com os amigos. Beleza, obrigado. Vivendo aula, lado ruim, tempo sobrecarregado. O Davi, né, tá ficando milionário, então acontece isso mesmo, né, Davi? Bacana. Lado bom ficar perto da família, é isso mesmo. Bacana. Ótimo. Ruim não poder sair. O pessoal gosta de sair aqui nessa sala, não? O pessoal tudo festeira. O pessoal gosta de sair bastante. O pessoal, posso dizer, né, pé de valsa. Gosta de uma balada, gosta de uma festa. Né? Ruim também, se ficar em casa, come e vira uma bola. Né? Bacana. O meu lanchão no bar, é isso mesmo. As coisas mais simples do dia a dia, né? As coisas mais simples, né? Isso mesmo. Bacana. Perfeito, pessoal. O pessoal que está participando aqui no WhatsApp também, né? O meu lanchão no bar. Bacana. E vocês perceberam que vocês se adaptaram, né? Faz 5 meses que a gente está nessa situação aí, né? E aprendi a cozinhar. Bacana. Não poder viajar. E a gente percebe que a gente se adaptou, né? Com certeza, se a gente for voltar agora, a gente vai voltar com uma visão diferente, né? Uma coisa diferente e um lado totalmente diferente. Isso é adaptação, né? A capacidade incrível do ser humano de abstrair aquilo que é ruim de uma mudança, né?
de uma mudança, adaptei tanto que eu vou sofrer quando voltar tudo. Mas você vai se adaptar, Matheus, tá? É a questão. Eu, por exemplo, eu voltei essa semana, eu tô meio a meio trabalhando e meio em casa. E falar pra você, o começo foi difícil, agora eu tô me adaptando também, meio a meio. Então não é fácil. Mas se adapta, tá? Mas se adapta. Eu vi parado no patins, com certeza não voltarei à rotina normal. Bacana, é isso aí. Nossa, se a gente for aqui, a gente vai ficar divagando, pessoal. Muito bom. Muito bom essa percepção de vocês aí também, e é muito bacana. Falou em comprar para o mês, acaba muito rápido. Bacana. Então, ou seja, né, pessoal, fechando aí a dinâmica com vocês, né? A adaptabilidade, ela resume tudo isso que a gente conversou, né? Muitas vezes a gente viver as condições mais adversas possíveis e muitas das vezes a gente consegue se acostumar, a gente consegue andar conforme a música, né, conforme o andamento. Então, isso é muito bacana e é uma capacidade que o ser humano tem, né, enquanto ser humano racional aí, tá? O que isso tem a ver com o empreendedor, né? O que isso tem a ver? Né? De que forma que isso tem a ver com vocês, com a futura profissão de vocês, aí com o lado do empreender. A adaptabilidade cognitiva, né? O que significa adaptabilidade cognitiva? É a capacidade do ser humano de conhecer, de obter um novo conhecimento, porque a palavra cognitiva vem do cognos, né? Do latim, significa obter conhecimento, né? O próprio ser humano aprender. Então, a adaptabilidade cognitiva, juntando a adaptação com a cognição, que é o conhecimento, o ser humano, a cada adaptação, ele está aprendendo. Ele está obtendo um novo conhecimento, uma nova forma de agir, uma nova forma de pensar. E todo empreendedor, ele tem que ter essa adaptabilidade cognitiva, que nada mais é o que é. Que vai descrever o ponto até quando você é dinâmico no seu negócio, você tem aquela vivacidade, né, de sempre estar inovando, sempre estar dando um dinamismo muito forte para o seu empreendimento, de que forma também você é flexível, né, para as coisas que são ruins, para as coisas que são boas, se você se autorregula, né, se você se autorregula, se você realmente regula a sua atividade, o seu pensamento, o modo de agir dentro do seu empreendimento, e se cada vez mais você está engajado com a sua proposta de valor. Proposta de valor dentro do empreendedor é aquilo que ele vai oferecer, aquilo que ele vai entregar para as pessoas, seja para uma solução de problemas ou até mesmo, né, para a satisfação de alguma necessidade. Nisso, nós temos aí diferentes estruturas de decisão, né, e as pessoas também trabalham nas mais variadas formas possíveis de mudanças. Então, ou seja, para cada momento, cada cenário, cada contraste que surge na vida da pessoa, as estruturas de decisão elas são formadas. Muitas vezes essas decisões elas são para aspectos bons, muitas vezes para aspectos ruins, mas muitas vezes vai chegar e vai jogar a pessoa direto na parede, de forma bem abrupta, né? Um exemplo que a gente pode pegar é o exemplo da própria pandemia, né? Muitas vezes veio um vulcão avassalador e pegou todo mundo de surpresa, né? Muitas das vezes, muitos não estavam preparados, né? Não só a economia, o país não estava preparado, mas a gente percebe que veio, chacoalhou, e também, a gente está vivenciando ela ainda, né? E ela está dizendo coisas boas, assim como coisas ruins, e nós estamos se adaptando ao novo normal, né? Que muitos chamam, hoje não sei se posso falar isso, novo normal, né? Mas o famoso mundo VUCA, né? Ao qual o ser humano cada vez mais ele tem que ter a capacidade de ser volátil, né? Ou ser volátil, ser ambíguo, né? Ser ambíguo, ser categórico também, e muitas das vezes aí também ser juntando com os demais requisitos que tem aí em cima, né? O dinamismo, flexibilidade, autorregulador e engajamento. Então, parte muito mais, né, automaticamente da pessoa do que propriamente a sua empresa. Então, ou seja, se a pessoa, ela não automaticamente, ela não se desenvolve isso para se adaptar, como é que ela vai adaptar o seu negócio, né? A sua empresa, né? Nem que seja o seu pequeno barzinho, sua pequena da sorveteria, como é que ela vai se adaptar? Se nem mesmo ela está se adaptando. Então fica difícil, né? Então fica difícil, por isso que a gente fala que muitas mudanças têm que partir de quem? De quem está à frente. Se essa mudança não parte da frente,
fica difícil as coisas, né? Por isso que a gente tem um outro lado também, muitas das vezes não é ter só adaptabilidade cognitiva, né, de aprender com as coisas ruins ou boas, né, das crises, mas também você ir além, né? Quando você vai além de um conhecimento, que você se coloca à disposição, a gente fala que a gente está desenvolvendo a consciência metacognitiva. Você vai além daquele conhecimento que você obtém, você extrai aquilo que é de bom e você consegue, basicamente, nos próximos eventos, nas próximas ações, você controlar os seus pensamentos e o possível aprendizado que você teve com aquela crise, ou automaticamente, né, com as outras coisas mais difíceis da vida. E isso afeta o empreendedor de cheio, né? Muitas das vezes o empreendedor fica até pensando, o que eu tenho que fazer hoje para levar o arroz com feijão na minha casa, sendo que eu tenho família, né? E também, muitas das vezes, diferencia, né? Depende também, tem também isso, Paulo, depende muitas vezes da visão que a pessoa tem, tá? O que eu estou passando aqui para vocês, pessoal, é um mapa da mina de ouro. Muitas vezes não é. Muitas das vezes, né, a gente percebe que tem muitas pessoas, né, o empreendedor, muitas vezes ele não teve esse preparo, né, de, puxa, me conscientizar psicologicamente, entender basicamente, para depois influenciar no meu empreendimento, né. Então, pegando o gancho da Isabelle, que ela já mandou a pergunta aqui, né, por exemplo, uma pessoa pessimista vai sempre achar ruim das coisas, não vai conseguir evoluir, vai ficar preso naquela situação também. Mas, nesse caso, Paola, a gente, por mais que a gente tenha pessoas dessa forma, né, que seja assim, pessimista, seja tudo ruim, né, nós temos que automaticamente, né, muitas vezes, a gente tem que fazer um engajamento com essa pessoa, muitas vezes motivar, dar um cenário para ela, tá? A gente tem que fazer esse papel. Se a pessoa não quer ouvir, não quer absorver, né, conforme a gente sempre fala, não só na psicologia, né, mas na vida, quem avisa amigo é, né, quem ajuda amigo é, então, muitas vezes esse feedback tem que ter um benchmarking, né, não adianta nada só reclamar das situações, né, reclamar de tudo, reclamar de, o país não vai bem, a política não vai bem, nada vai bem, mas assim, o que você está fazendo, né, tem que ser o mínimo possível, alguma coisa você tem que estar fazendo, né, reclamar é fácil, né, a gente tem que também fazer o contorno, né, fazer diferente, aproveitar aquilo que o ambiente muitas vezes te oferece de energia ruim, né, que eu posso dizer, você deleta isso e aproveita o que é bom, né? Pegando o gancho aí da sua pergunta, da sua complementação, né? Então a gente tem que, muitas vezes não é fácil, né? Falar que é fácil não é. Muitas vezes tem que trabalhar a cabeça do cara que está fazendo o negócio. Muitas vezes ele pode achar que é o funcionário que está com problema, é o marido, é a mulher, é a esposa, é os fornecedores. Muitas vezes o problema é ele. Então a gente tem que mexer com ele, muitas vezes adaptar ele para depois a gente poder conseguir fazer com que esse negócio seja um pouco mais fácil, tá? Responder sua pergunta, Paola? Mas agradeço aí pela sua complementação, sua opinião, tá? Tudo é bacana, pessoal, esses apontamentos que vocês fazem, porque se bem entender que vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, até que ponto. Muitas das vezes, né, vocês não são obrigados a concordar com tudo que eu falo, tá? Muitas vezes vocês têm que ter uma visão crítica, desse ponto eu discordo, né, e a gente vai tentando viver, né, a gente vai tentando harmonizar o conhecimento da melhor forma possível, né, com as mais variadas opiniões possíveis aí de vocês, tá? Então é muito bacana essas ponderações que vocês fazem, né, o pessoal faz bastante, e é muito isso mesmo, tá? Então, seja adaptabilidade cognitiva é isso, tá, pessoal? Então, ela ajuda a gente a aprender novos conhecimentos diante de várias situações possíveis, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ficou claro essa diferenciação entre adaptabilidade e aquilo que é adaptabilidade cognitiva? Tudo bem? Então, a gente pode resumir, né? A cada momento de adaptação para nós está sendo um aprendizado. Muitas vezes, então, ou seja, a adaptabilidade cognitiva já é natural do ser humano. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Uma dúvida mesmo, pessoal do WhatsApp? O pessoal do WhatsApp está bem quieto, né? Falou boa tarde, o Anderson, a Gabriele. Tudo certo? Então tá bom. E a gente consegue, afinal, né? Na verdade, a gente focando no empreendedor, a gente consegue trazer essa visão para ele. Muitas das vezes, né? O autoconhecimento dele vai ser um fator preponderante para que ele possa conseguir atingir isso.
Não adianta nada a gente falar para ele, ó, você tem que fazer isso, fazer assado, você vai tal. Muitas das vezes ele vai ter que fazer o autoconhecimento com ele mesmo. Autoconhecimento, o que que é? A própria pessoa se autoconhecer. Todos se autoconhecem aqui na sala? Todo mundo se conhece? Conhece o seu eu, não é verdade, né? Todo mundo se autoconhece? Travando? Todo mundo conhece, se autoconhece? Tá travando ainda, Nádia? Pode dizer que sim. Parou agora? É que eu fiquei quieto, por isso que parou agora. Tudo certo, Nádia? Parou de travar aí? Certo. Então, o autoconhecimento. Muitas vezes é importante ter o autoconhecimento. E esse autoconhecimento, muitas das vezes, ele vai ajudar para que a pessoa consiga pensar sobre esse pensamento, da adaptabilidade, e automaticamente aí ela ter controle sobre as atividades que influenciam no seu negócio, seja o pensar, aprender, inovar e tudo isso. Por isso que muitas das vezes o empreendedor ele tem que pensar alto, refletir, ser estratégico, ter um plano estruturado e saber o que ele vai conhecer e muitas vezes ter o papel da autocrítica. Tá? Então é muito importante ele se autoconhecer primeiro, para depois, automaticamente, ele conseguir, ele cada vez mais avançar nessa adaptabilidade cognitiva. Tá? Principalmente nessa questão de compreensão, principalmente tem alguns pilares, né? Compreensão, conexão, estratégia e reflexão. É muito importante isso, tá, pessoal? Para que todos consigam, até mesmo ele consiga, tá? Perguntas, pessoal? Dúvida? Não? Tá. Tudo bem, então? O pessoal do WhatsApp também tá quieto? Tudo certo? Tá. Então, beleza. Tem um teste, pessoal, que eu vou querer que vocês façam aqui na aula, né? A gente chama esse teste aí de adaptabilidade cognitiva, né? Mas muitas das vezes a gente chama ele de teste do futuro da visão empreendedora, tá? Esse teste ele vai falar para nós, né, uma escala de 1 a 10, onde 1 não tem muito a ver comigo, né? E 10 tem muito a ver comigo. Então você vai ter várias perguntas nesse teste, das mais variadas possíveis, que ele vai te classificar, principalmente no aspecto aí dessa adaptabilidade cognitiva, e que, até que ponto isso, se você for montar seu negócio, seu empreendimento hoje, até que ponto você estaria preparado, né? Preparado, assim, emocionalmente, emocionalmente, psicologicamente, também, você caminhando junto com o seu empreendimento. Tem muita gente que pensa assim, vou montar minha empresa e pronto, acabou. Mas tem algumas coisas que acontecem no dia a dia, para quem é empresário, muitas vezes foge da nossa alçada. De que forma você lida com isso, né? Então, o teste que eu vou pedir para vocês façam daqui uns 10 minutinhos, ele vai trazer isso. E qual o jeito mais fácil de um teste? Você ser o mais honesto possível. Não mentir só para, eu tenho tudo. Você vai estar mentindo para você mesmo. Então, não é um teste que tem resposta certa ou errada, mas ele trata um espelho para nós, tá? Um espelho para nós. E automaticamente ele já te dá um insumo, um filtro de como é que você está hoje, tá? Tanto a relação à adaptação, aprendizado, a relação ao mercado, até mesmo, pegando o gancho da primeira aula, né, atividade que vocês fizeram das maçãs, ele vai trazer um overview também. Nossa, como é que seria se eu fosse montar hoje meu consultório, a minha clínica, né, ou muitas das vezes aí trabalhar uma área específica, como é que seria? Será que eu também tenho que usar isso? Tenho que usar também. Então, em todos os momentos da vida, ele é importante também. Eu vou apresentar aqui para vocês, tá? O link aqui pelo chat, pelo WhatsApp, para vocês já saberem, tá? Professor, mas se a pontuação minha é baixa, o que significa, né? Significa que você tem que trabalhar alguns elementos para que cada vez mais você melhore algumas das competências que o teste pede. E de que forma você vai fazer isso? Vivendo situações, vivendo momentos, né? Para quem tiver curiosidade de querer melhorar isso, até falar da disciplina, eu tenho alguns insights, algumas ferramentas que eu ajudo a gente a trabalhar nisso, tá? Então, a pontuação, o que significa? Quanto mais você tiver a pontuação mais alta, significa que você tem mais consciência sobre o seu modo de pensar, sobre a maneira como você toma as decisões, tá?
se isso é você é mais flexível em termos cognitivos. Ou seja, mais flexível em termos cognitivos se cada vez mais, se você for utilizar isso para algum empreendimento, tá bom? Pessoal, beleza? Tudo bem? Travou? Até onde vocês não ouviram? Travou, pessoal? Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo agora? Então tá bom. Eu vou compartilhar com vocês o teste aqui, né? Tanto o pessoal do WhatsApp, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou mandar aqui para vocês o link. Essa atividade, pessoal, ela já vai ser a atividade avaliativa da aula de hoje. Então quem fizer durante a aula já vai ficar livre já, tá? Dessa atividade, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui, só vou fechar minha tela para ficar mais fácil. Daí já fica mais fácil. Espera aí. Vamos lá. Nádia, esse teste que vocês vão fazer, ele vai ser a atividade avaliativa da aula de hoje, tá? Quem fizer durante a aula já vai estar livre dessa atividade, tá? De nada, que isso. Pessoal, receberam aí, ó. Então vocês têm 10 minutos para fazer esse teste, tá? Tá aqui no Google Meet, tá no WhatsApp já. Para vocês fazerem, tá? Sejam o mais sinceros possíveis, tá, pessoal? Nas respostas, tá? Tudo bem? Ok. Então, vou esperar, então. São 2h48 até antes das 3, vocês têm que terminar aí, tá bom? Quem quiser uma cópia desse teste, depois, eu disponibilizo por e-mail também, tá? Ok? Não existe certo ou errado na pergunta, tá, pessoal? É qual o grau que você se mete, de 1 a 10, em cada pergunta. Qual o seu nível? Que nota você se dá? Tá bom?
Tá, a pontuação vai ficar comigo, Isadora, mas eu disponibilizo para vocês. Se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês também, tá? Não tem problema. Bacana, legal. Obrigado. Dré, né? Eu acho que é o nome que está aqui. Dré. Suelen respondeu, Maria Clara, Nádia. Bacana. Adielso também. Pietra, Érica. Estou respondendo ainda. Sem pressa, pessoal. Vai ter as 3. Fica tranquilo. O seu foi, Isadora. Já apareceu aqui. Natália. Bacana. Pessoal do WhatsApp, quem mais respondeu? Pessoal do WhatsApp, quem mais? Eu sempre tenho receio de não ir às atividades. Bacana. Penso mesmo. Bacana. Perfeito.
Bacana. Quem mais respondeu, pessoal? Tem gente respondendo ainda, né? Gabriela também. Obrigado, Gabriela, por ter respondido. Perfeito. Bacana. Quem mais terminou, pessoal? Alexia, obrigado. Virgínia, perfeito. Bacana, perfeito. Pessoal, o que vocês acharam do teste aí? Quem respondeu? Não tem problema, quem não terminou também, pode fazer, sem problema. Pode fazer também daqui uma semana, sem problema algum. O que vocês acharam do teste aí? Acharam difícil, fácil? O que vocês acharam? O que vocês sentiram aí quando responderam as perguntas? O pessoal está acompanhando? O que vocês acharam aí? Sou confusa. Bacana. Questionei bastante. Bem isso. Tá. Eu não sei vocês, tá, pessoal? Se vocês quiserem, até é que são 2 aulas somente, né, no final de semana. Espero que são só 2 aulas. Eu não consigo fazer esse teste em 3 aulas. Mas a cada aula eu vou dar uma ferramenta para vocês fazerem esses testes, basicamente, para vocês fazerem, né? Quanto mais vocês quiserem fazer, eu vou até falar com o professor, com o Emanuel e com a Jéssica, ver se consigo marcar pelo menos um sábado, tem umas 3 aulas pelo menos, só para dar essas ferramentas para vocês, tá? Essas ferramentas são muito importantes, principalmente para quem quer empreender, principalmente quem já está empreendendo, né? E eu vou construir as ferramentas com o andamento das aulas. Então, seja no final da disciplina, que nem a Isadora que perguntou, acho. Não sei se é Isadora. Quem quiser, por exemplo, os resultados. Puxa, professor, o que eu tenho que fazer? Nesse teste, basicamente, né, aquilo que você... A Isadora, né? Isso. Quem quiser, né, no final da disciplina, professor, eu quero saber o que eu preciso melhorar. Cada um desses testes ele vai dar alguns insights, né, umas análises, né? Daí, em todo caso, eu disponibilizo para vocês e a gente marca uma aula assim para a gente bater um papo, só para ver esses instrumentos, né? E vai ajudar muito vocês, principalmente quando estiver lá na ponta, na frente do cliente. Então eu vou disponibilizar para todo mundo o resultado. Para quem quiser discutir depois, individualmente, a gente marca uma aula, né? Marca uma aula aí e eu dou essa entrega para vocês daí também. Porque cada aula vai ter uma entrega, vai ter uma atividade meio que prática, meio que ligando um pouquinho o lado emocional de vocês, mas também com o empreendedorismo. E também que vai ajudar bastante vocês também, principalmente lá no Canvas que a gente vai construir, vai ter muita coisa legal. Então eu vou falar isso para o Manuel, se ele permite, né? O Manuel e a Jéssica, que é a coordenadora, se a gente não sabe, a gente estende essa aula para a gente só fazer essas práticas, né, e dar o devolutivo para vocês, o que vocês precisam melhorar, tá? O teste aí, o correto é, aquelas perguntas que você respondeu abaixo de 10,
dentro lá dos conceitos, você tem que melhorar e correr para buscar uma possível melhoria. Porque esse teste, se você responder daqui 6 meses, daqui 5 meses, ele já vai ser totalmente diferente. Bacana, pessoal. Então, eu vou ter que pedir autorização isso para eles, porque o conteúdo é tão amplo de empreendedorismo que eu tenho tanta coisa legal que eu quero trazer para vocês, mas o tempo não ajuda. Então, tem que ser 3 aulas, não 2. Né? Então, eu vou falar com eles lá, vou falar com eles, né? Vou falar com eles lá e ver o que eles sugerem, tá bom? Vai ter mais um teste também, chamado de autoconhecimento, que eu vou mandar para vocês também no final da aula. Esse teste vocês vão responder e na semana que vem vocês vão dar a percepção para mim, tá? É o teste do autoconhecimento. Eu vou disparar no final da aula esse teste, daí vocês vão entregar para mim na semana que vem. Entregar não. Professor, eu fiz e dar o feedback de vocês, o que vocês gostaram, ligando com esse teste que a gente fez agora também. Então vocês vão ter 2 testes práticos aí para vocês já mensurar um pouquinho vocês aí também, de que forma vocês estão também, tá bom? Que bom, pessoal. Tomara que vocês tenham gostado da atividade, né? E, Matheus, foi bem interessante demais, tá? Então, todas essas ferramentas eu vou dar para vocês podem usar, pode aplicar com os amigos, com os familiares, né? Aplicar aí com parente. Você pode aplicar, ou até mesmo para quem é empreendedor. Você aplica esse teste para ele e verifica. O Adilson, você gostou, Adilson, do teste? Você já fez esse teste já antes de empreender? Eu falo do Adilson porque ele é empreendedor, né? Então, isso que eu estou enchendo o saco dele aqui. Já fez esse teste antes de empreender ou durante a sua vida empreendedora? Você já fez esse teste? Acho que é o Adilson, acho. Não, o Davi. Desculpa, falei errado. O Davi. O Davi. Ele sumiu. Não apareceu mais o Davi. Tá, mas bacana. Espero que tenham gostado. Então, os resultados eu vou divulgar para vocês, tá? Semana que vem eu já trago para vocês divulgar os resultados. E a gente já vai discutindo. Quem quiser individualmente perguntar, vai perguntando para mim, a gente vai discutindo, né? A gente vai fazer um negócio bem bacana para vocês aí, tá? Pessoal, vocês estão vendo aqui minha tela? Vou mostrar minha tela para vocês. Isso, vou mandar por e-mail. Exatamente, vou mandar os resultados por e-mail, tá? Pode ficar tranquilo. Eu formato lá o Google Form para disparar por e-mail automático daí, tá bom? Então, perfeito. Por e-mail, viu? Nai Oliveira, né? Isso. Ótimo, beleza. Então, pessoal, ó, então vocês já fizeram o teste, né? Esse teste, pessoal, ele tem algumas perguntas, né? De compreensão. Tem algumas tarefas para conexão. O que significa esse teste que vocês fizeram? Vocês fizeram com vocês. Mas quando vocês estiverem lá dentro do negócio de vocês, dentro do consultório de vocês, dentro lá da vida profissional de vocês, você também pode aplicar esse teste dentro do seu empreendimento. Aí vai ter algumas tarefas que vocês vão ter que fazer. Principalmente perguntas de compreensão, que a gente vai ter que descobrir aí, principalmente para um futuro sócio ou um futuro empreendedor. A gente saber o conhecimento dele, a natureza de ambiente, saber como é que ele é, tá? Eu vou mostrar já o exemplo dessas perguntas para vocês entenderem. Temos as tarefas de conexão, que muitas vezes vai ter umas tarefas muito situadas ou a situação atual que ele vive e relacionar ela com as experiências anteriores enfrentadas que ele teve, o que ele solucionou, a gente vai ter também, tá? Aí nós temos aí umas tarefas estratégicas, tá? Eu não vou detalhar isso aqui para vocês, porque o que faz parte do teste, tá? Então, isso aqui faz parte do teste também. Tem algumas tarefas estratégicas também, e os empreendedores também eles podem definir estratégias para adequar ou solucionar problemas, e as tarefas de reflexão, na qual os empreendedores também refletem sobre os seus sentimentos ao avançar cada vez mais no processo de empreendimento. A pessoa, ele continua também um exemplo de perguntas. Deixa eu falar. Estão me ouvindo agora, pessoal? Estão me ouvindo? Tá, então tá bom.
Deixa eu só conectar aqui, pessoal. Tá. Maravilha, todos me ouvem, né? Então tá bom. Beleza. Ótimo. Então, pessoal, temos aqui, né? Vamos voltar. Tem algumas perguntas que esse teste nos dá um complemento, né? Muitas das vezes, do que trata o seu problema, isso relacionado aí ao seu negócio, qual é a dúvida, qual a dúvida que tem dentro do processo, o que trata esse mercado, essa tecnologia, que tipo de mercado a gente vai inserir, o que nós almejamos e criamos essa empresa, são algumas perguntas, quais elementos para buscar oportunidade, qual a semelhança desse problema que a gente tem hoje, nessa necessidade que nós temos hoje dentro da nossa empresa, e o que eu já solucionei, como é que eu posso articular a semelhança dos dois problemas, o ambiente, ele é diferente do que anos atrás? Então, tem algumas perguntas que esse teste também ele nos permite, né, principalmente para quem já é empreendedor, ele nos permite ir além, fazer uma visão meio que interna de tudo aquilo que a gente já passou. Então, ou seja, automaticamente essa escala de Mike Kine, né, a gente chama ela de escala de Mike Kine, ela mede e mensura como é que está o nível de adaptação cognitiva da pessoa que está à frente do empreendimento, e quando ela estiver dentro de um negócio, dentro do seu ramo lá de atividade, como é que ela está cada vez mais ressignificando esse conhecimento para que de forma que ela consiga potencializar as oportunidades, ampliar o mercado, ampliar o seu cenário econômico e automaticamente ela consiga cada vez mais evoluir e desenvolver pessoas. Então é um teste que eu posso dizer que ele é um teste para a vida, e se a pessoa utilizar muito isso, né, principalmente quando ela ligar com as habilidades empreendedoras, né, que é a visão sistêmica, resiliência, ambiguidade, capacidade de contornar riscos, de solucionar conflitos. Juntando com essas perguntas, cada vez mais o empreendedor vai ter clareza até que ponto ele está, que momento que ele tem que chegar e até onde ele tem que ir, tá? Então, isso é muito importante também, tá? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Perguntas? Dúvidas? Nenhuma dúvida, pessoal? Tranquilo? Tá, pessoal do WhatsApp, está quieto? Não? Tá. Daí nós temos também outras perguntas que nos permite formular através desse cenário. Muitas das vezes, existe uma alternativa eficiente para implantar uma nova estratégia, um novo exemplo, um novo produto, uma nova linha? Como é que a gente pode reconhecer o sucesso nosso, da nossa empresa? De que forma a gente chegou nesse sucesso? Como a gente mensura esse sucesso? Qual a estratégia que foi mais adequada? Que mudança que eu tenho que fazer dentro do ambiente organizacional, dentro da estrutura, na forma de liderança, na forma de conflito de equipe, na forma de resultados, tudo. Então, ou seja, esse teste ele permite a gente formular várias perguntas, né? Várias perguntas. Obrigado, Bia. Várias perguntas para que a gente possa analisar como é que está o nosso lado de adaptação cognitiva dentro também do ramo empresarial, tá? Então, essas perguntas são meio que um norte, juntamente com o teste, ela ajuda a gente ter esse parâmetro também de quão o empreendedor ele é adaptável cognitivamente ou não, tá? Perguntas, pessoal, até aqui? Dúvidas? Não? Tá, então tá bom. Por fim, né, o que significa aí a adaptabilidade cognitiva? O que a gente pode agregar disso? A gente consegue se adaptar a novas situações, ser cada vez mais criativos, transmitir a motivação sempre em alguma pessoa, lidar com o fracasso também, a gente aprende a lidar com o fracasso, com os tropeços, né, com o risco que a gente tomou, por mais que eles muitas vezes possam ser calculados ou não, a gente vai ter isso também. Nós vamos ter uma orientação pela perda, muitas vezes a gente vai saber se reorientar e caminhar novamente, por mais que a gente tenha tido alguma perda, alguma coisa substantiva, né, a gente consegue caminhar também. Então, tudo
isso, esses elementos ligam, pessoal, ao comportamento do empreendedor, né, ao comportamento lá do psicológico dele, automaticamente que vai influenciar na sua carreira também. E orientação pela restauração, que nada mais é que cada vez mais o empreendedor vai se enxergar uma forma nova de se restaurar, de evoluir, de reaprender, de se ressignificar. Então, significa que o empreendedor ele não pode ficar voltado na mesmice, ele sempre tem que estar girando a roda, né? Sair fora da casinha. Muitos falam, até na aula de ontem os alunos falaram, sair fora da caixinha. É bom sair fora da caixinha de vez em quando. Então, sempre nós temos que estar fazendo isso. E através disso, desses mecanismos, desses instrumentos que esse teste nos propõe, né, que é a escala de Mike, ela nos ajuda aí automaticamente a cada vez trilhar um caminho mais sucessor quanto a isso, tá? Isso que é importante, tá, pessoal? Se vai chegar um momento na vida de vocês vão enxergar esse teste, muitas vezes vão falar, nossa, lembrei da aula de empreendedorismo, professor lá do Adriano, ele deu um teste de bacana na época, que eu estava num momento de dúvida. Muitas vezes o teste, muitas vezes ele pode ser confuso, mas ele dá muitos instrumentos, né? Muitos instrumentos aí para que possa cada vez mais vocês potencializar essa habilidade, esse conhecimento e essa adaptabilidade aí, que é muito importante para quem vai ser empreendedor, tá? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Não? Nenhuma dúvida? Tá, então tá bom. Eu vou avançando aqui, então. O que nós temos hoje, pessoal, de visão empreendedora, né? Muitos chamam de visão empreendedora. A visão empreendedora nada mais é que você administrar aquilo, gerenciar aquilo que já existe de forma muito diferente de quem é tradicional, né? Então, nós temos 7 pilares hoje que o empreendedor tem que se guiar, que se difere do modelo tradicional, né? Nós temos 7 pilares, que é a orientação estratégica, comprometimento com a oportunidade, comprometimento de recursos, controle de recursos, estrutura administrativa, a filosofia de recompensas, orientação para o crescimento e cultura empreendedora. Cada um desses pilares, pessoal, eles alimentam e retroalimentam o empreendedor. Então, o empreendedor ele não pode ficar preso no modelo tradicional de gestão. Ele sempre tem que ser aquilo que é diferente. Muitas vezes, se orientando estrategicamente, o primeiro pilar, no qual você tem cada vez mais traçar diferentes estratégias do seu produto, do seu mercado, do que você oferece, cada vez mais diferenciar sua proposta de valor, aquilo que você vai entregar para o cliente, muitas vezes de forma visível ou invisível, você cada vez mais tem que estar reformulando essa proposta de valor, sempre tem que estar comprometido com as novas oportunidades, principalmente aliado à tecnologia, a novas formas de negócio, a novas formas de empreendedorismo, o intraempreendedorismo, né, que é o empreendedorismo de dentro para fora. Muitas das vezes também a oportunidade de novas mudanças, novas melhorias, tem que fazer como parte natural do processo. Não pode ser visto como uma coisa ruim. Automaticamente tem que ser comprometido com os recursos, né, que vai ser entregáveis, né, muitas vezes os recursos, aqueles que são controláveis, principalmente aquilo que é da gestão financeira da empresa, muitas vezes aquilo que foge também, ele tem que estar comprometido em cada vez mais de também não só se comprometer com esse recurso, mas controlar ele de maneira eficiente. Ter uma estrutura administrativa é ter uma estrutura com pessoas qualificadas, com uma equipe que atenda às suas necessidades. Muitas das vezes vai estar uma equipe que não é pronta, né, uma equipe que não está começando do zero. Muitas vezes você tem que desenvolver isso, né, desenvolver os talentos, por mais que eles não fiquem a vida inteira contigo, né, mas que de alguma forma você tenha plantado a semente de algum aprendizado, de alguma coisa, né. A gestão do conhecimento ela é muito forte e, querendo ou não, as pessoas hoje em dia elas estão em busca de outras oportunidades. Tem um lado humano, mas tem um lado também profissional que as pessoas buscam. Tem uma filosofia de recompensas, né? Que nada mais é você recompensar as pessoas pelo seu mérito, pela sua meritocracia. Muitas das vezes, um simples houve um atingimento de metas, por exemplo, né? Vai lá, coloca uma lembrança na mesa do funcionário, coloca lá alguma coisa que muitas vezes não seja de valor, mas é alguma coisa que remeta, recompense ele pelo esforço que ele fez, né? Tem
Tem muitas empresas, por exemplo, né, até pequenas empresas eu vejo, quando chega o dia do aniversário do rapaz, do funcionário, manda um cartão agradecendo o rapaz, o funcionário, né, ou muitas vezes falando que ele é importante, que sem ele a empresa não anda, dando um papel de significação, né, do todo para ele, que o todo é importante. Muitas vezes até algumas empresas fazem, né, faz uma cestinha com chocolate, um bis, um cartão, uma forma de agradecimento. Então tem certas coisas que são atitudes simples, que muitas vezes não precisa estar atrelado a um alto valor monetário, que toda qualquer empresa, organização consegue fazer, e isso vai marcar a pessoa, né, marcar a pessoa emocionalmente, e ela vai lembrar para o resto da vida que essa filosofia existia nesse lugar, tá? Aí nós temos orientação para o crescimento, sempre o crescimento, né, ele tem que estar sempre latente na cabeça dos sócios, do empreendedor, que sempre tem que crescer, sempre tem que galgar algo mais. Se hoje ele é uma MEI, ele vira uma ME, vira uma EPP, depois parte para um outro nicho empresarial também. E a cultura empreendedora, sempre fomentar dentro do ambiente que o empreendedorismo ele não é somente dos donos, mas também de toda qualquer pessoa que entre ali, trabalhe para a empresa, né, seja funcionário ou não, ele pode agregar essa qualidade e cada vez mais fortalecer essa visão de negócio junto com os demais acionistas, né? É suspirar e viver o negócio. Muitas vezes você vai ter que levar anos para fazer isso também, tá? Esses são alguns dos principais pilares, pessoal, que orienta o empreendedor, tá ok? Dúvidas, pergunta? Não? Tá. Aqui nós temos aqui alguns desses pilares, pessoal, no qual fala que orientação estratégica e cumprimento com oportunidade é o primeiro pilar que tem que ser visto, que é olhar para o mundo, olhar para o todo e olhar para si mesmo. Então, olhar para o mundo e olhar para si mesmo são dois elementos propulsores desses dois pilares, da orientação estratégica e do comprometimento com oportunidade. A empresa não pode só olhar para ela tem que olhar para o mundo. Ela tem que sempre caminhar com esses dois elementos, olhar para o mundo e olhar para si mesmo, como elemento propulsor, tá? E através desses dois elementos, que são os propulsores, a empresa consegue obter e organizar os recursos que ela tem, utilizar de maneira eficiente e pensar sobre algumas atitudes, alguns valores, algumas crenças que muitas das vezes eles precisam ser revistos a cada ano e ser cada vez mais fortalecidos e fortificados quanto a isso. Tá ok? Dúvidas, pessoal? Pergunta? Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Tá. Se vocês não estiverem enxergando, pessoal, o que difere hoje uma empresa com visão empreendedora e daquela que é tradicional, né? A empresa que tem foco empreendedor, muitas das vezes, ela vai ser orientada pela percepção da oportunidade, ligada aí pela orientação estratégica e orientada por recursos controlados. Ela vai ter vários estágios também aí com mínima exposição, mas um comportamento de recursos e o único estágio de comprometimento total fora decisão. Tá? Vocês podem perceber que pelos slides, né, que cada um desse foco, e a dimensão e o foco administrativo, né, o foco empreendedor é o status que ela tem que chegar. Tá? A dimensão conceitual, qual o pilar que ela tem que utilizar dentro daqueles 7 que eu falei para vocês, tá? Qual o pilar, né, que ela vai ter que utilizar? O pilar. Pilar. E depois, qual vai ser basicamente o resultado disso? Então, o foco empreendedor, ele vai ser automaticamente ligado a isso. É claro que isso é um dos principais focos, né, pessoal? Principais diferenças. Mas nós temos outros mínimos detalhes também que influenciam nesse processo,
também, tá? Principalmente quando a gente pega, por exemplo, a promoção de ampla pesquisa de oportunidades ligada à cultura empreendedora, muitas das vezes a empresa consegue enxergar aquilo que ela errou na sua estratégia, até mesmo dentro do seu empreendimento, e de forma que também ela consiga potencializar essas oportunidades. Não é porque só está lidando com um produto, com um mix de produtos, com uma ideia somente, ela pode potencializar várias ideias também. O crescimento rápido, muitas vezes, ele ocorre nas micro e pequenas empresas de forma muito latente, né? Mas também esse crescimento ele tem que ser moderado, seguro e lento e firme. Não adianta ser um crescimento da noite para o dia e amanhã ele cai. Tem que ser um crescimento constante, mas de forma segura, sustentado nesses pilares também. E nós temos aí a simples, com várias redes informais, criação de valor. Então, a estrutura administrativa sempre está ligada à hierarquia, a forma que você organiza o poder de decisão e atribuição de responsabilidades dentro das pequenas empresas. A recompensa ela já atrela ao lado de responsabilidade, principalmente do funcionário e de quanto tempo essa pessoa está na empresa. Tá? Tem muitas pessoas hoje, muitos empreendedores que têm aí vários funcionários excelentes, né, que levam aí a empresa nas costas e muitas vezes não tem uma política clara de recompensa, de fortalecimento. Embora isso, né, a recompensa para a pessoa, muitas das vezes pode ter um valor monetário, ou como não pode ter também. Lá dentro de gestão de pessoas, não sei se vão ter essa disciplina ou não, nós temos um leque lá na parte de gestão, de tudo aquilo que a gente pode potencializar em termos de recompensa para os funcionários, sem ter valor monetário, tá? Então, tudo isso pode ser mensurado possível, tá ok? E o foco empreendedor, tá? Então, tudo isso, ele diferencia as empresas que têm foco empreendedor das empresas que não têm. Professor, então, tem empresas hoje que não têm foco empreendedor? Muitas das vezes não tem foco empreendedor. São ligadas ao aspecto tradicionalista, né? Que é gerar lucro, gerar lucro, gerar lucro. Mas se vai entrar lá dentro e você vê que não tem foco empreendedor, fica difícil, porque o foco empreendedor, ele fica latente nas pessoas, que sempre tudo aquilo tem que inovar, tá? Um exemplo que eu gosto de pegar muito, que eu gosto de citar muito, que eu acho muito bacana, é a Nubank, né? Uma startup aí que mexe com, que é banco, né? Um banco digital, que é a Nubank. Cada vez mais as pessoas que entram trabalhar lá, elas têm que entrar engajadas com novos ideais, com um novo foco de empreendedorismo. E até no escopo das vagas deles, eles colocam lá pessoas engajadas, pessoas altamente dinâmicas, flexíveis. Por quê? Cada vez mais ele quer pessoas que venham agregar, para cada vez mais expandir o foco empreendedor, com novas ideias de produtos, de facilidades, até para os usuários também. Tá? Então, isso que diferencia as empresas atuais das empresas com foco empreendedor. Tá ok? Tem um teste também que a gente consegue saber se a empresa tem foco empreendedor e não tem foco empreendedor. É um teste prático que é aplicado com os donos da empresa, tá? Se você tiver interesse, eu trago esse teste também para vocês, para a gente fazer em sala de aula. Mas daí a gente teria que pegar alguém que é empresário, né? Alguém que tem empresa ou não tem, para a gente aplicar o teste, tá? Mas posso disponibilizar para vocês também aplicarem com quem vocês conhecerem, né? Até mesmo aí os profissionais liberais também, tá bom? Dúvidas, pessoal? Pergunta? Quer esse teste? Eu tenho esse teste. Na verdade, eu trouxe ele aqui para a aula, né? Eu tenho esse teste aqui também. Na empreendedorismo você tem um monte de teste, né? Então a gente consegue adaptar. Mas eu vou trazer, vou mandar para todo mundo. Então, tá bom? Todos vão ter o teste, eu vou mandar para vocês. Tá? O teste empreendedor. Eu só vou organizar ele. Vou organizar ele para deixar bem fácil para vocês responderem. Ah, tá. Pergunta da Sueli. Se já tem o teste pronto? É feito o teste ou já tem pronto? Tem o Word, tem ele em Word, né, Sueli? Mas se quiser eu monto ele em link, que nem eu fiz nesse Google Forms. Eu monto ele eletrônico, se vocês quiserem. Tá? Eu monto ele eletrônico ou monto ele no Word. Daí vocês aplicam, entendeu? Tá? Vocês escolhem a melhor forma que vocês quiserem fazer. Para montar no Google Forms é bem simples, tá? É só seguir os parâmetros que eu montei lá e montar igual, tranquilo. Mas eu mando pronto para vocês,
Se quiserem aplicar e trazer para discutir, não tem problema também. Tá bom? Mas eu tenho bastante teste aí, bastante teste bem bacana e legal para se aplicar. Tem um teste também bem interessante, tá? Pessoal, eu trago aqui para vocês alguns exemplos de leitura, né? Para vocês, tá? Principalmente para quem está querendo teste para funcionar. Pode usar também? Pode, Nayara. Esse teste também ele serve para os funcionários também. Eu acho mais bacana você aplicar esse teste que a gente fez aqui, da escala de Mike, para os funcionários, né? Aplicar para eles, e depois aplicar o do autoconhecimento, e depois fechar com esse. Aplicar os três ao mesmo tempo. Aí você consegue ter um parâmetro bem legal, você consegue ter um parâmetro de cada vertente daí também. Consegue fazer sim, tá? Dá para fazer funcionário. Só tem que explicar para eles, tá? Porque muitas vezes pode achar que tem alguma pegadinha, né? Muitas vezes esses testes não tem pegadinha nenhuma, ele é bem subjetivo mesmo, tá? Tá bom? Pessoal, algumas leituras, tá? Para vocês, por exemplo, algumas leituras para vocês saberem um pouquinho mais, do Gustavo Cerbasi, né? Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais, O Pai Rico, Pai Pobre, principalmente aqui do livro, A Mente do Empreendedor. Essa série aqui, ó, Shark Tank Brasil, não sei se alguém já assistiu Shark Tank Brasil. Alguém já assistiu? Shark Tank? Shark Tank Brasil? Já? Tem umas coisas bacanas também, tá? Quem não assistiu, assista. Muito bom. Sensacional. Ó, 1.101 perguntas para o empreendedor iniciante, tá? Trouxe aqui também para vocês. Os empreendedores, né? Aqui, 3 CEOs respondem as principais perguntas dos empreendedores. Cerbasi, tá? Tem aqui também, ó, tem uma série no Netflix, que eu preciso passar o nome para vocês aqui, eu esqueci o nome dela. Deixa eu ver se eu lembro aqui, deixa eu lembrar aqui a série. Deixa eu ver aqui para vocês. Tá, deixa eu ver o nome aqui, eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o nome da série, lembrei. Eu não sou o seu guru. Você já ouviu alguém falar desse filme? Deixa eu escrever aqui. Eu não sou o seu guru. É um documentário da Netflix. Também é bom. Ah. Tem bastante coisa boa, pessoal. Nesse aí tem bastante coisa boa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tá? Já ouviram falar? É documentário Eu Não Sou Seu Guru, na Netflix. O sócio também é legal. Também, Davi. Obrigado, Davi. Se tiver mais sugestões, você me ajuda aí, tá? Porque eu trago tanta sugestão que a gente até se perde. Né? Tanta sugestão boa que tem. Tá? Beleza, pessoal? Tudo bem? Tá. Beleza, pessoal? Tudo bem. O teste, pessoal, vamos lá. O teste para a próxima aula que vocês vão fazer, eu vou ali abrir ele aqui para vocês, tá? Vocês estão vendo aí meu Word? Sim ou não? Sim? Tá. Então, esse teste aqui, ó, ele chama-se o inventário do autoconhecimento. Tá? O que vocês vão fazer? Na próxima aula, vocês vão responder esse teste, ou durante a semana, respondam. Daí, na semana que vem, vocês vão me falar. São várias perguntas, tá? São várias perguntas, você vai enumerar elas. Com o número 1, nunca. O 2, de vez em quando, às vezes. Quase sempre e sempre. Tá? São quantas perguntas aqui? São mais de... São 27 perguntas, ok? Quando você responder as 27 perguntas, você vai somar, né, todos os valores que estão entre os parênteses, vai somar eles, os totais, tá? E os que estão entre colchetes. Então, tem aqueles que estão entre parênteses, aqueles entre colchetes. Aí vocês vão separar o total, somando as quantidades, os valores que vocês apontaram, somando o total de cada um deles, tá? Daí o que vai acontecer? Na próxima aula eu vou trazer aí qual que é o resultado desse teste, tá? Então, quem quiser ficar curioso, saber o que é,
Semana que vem eu vou falar na aula o que significa esse teste aí, tá? Dúvidas, pessoal? Pergunta? Eu vou divulgar aqui no WhatsApp para vocês, tá? Então não vale mentir, tá? Não vale mentir no teste, tá? Tem que ser sincero. Então vamos colocar aqui, por exemplo, né? Uma pergunta bem bacana aqui, ó. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Ó, você anda alegre, gosta de brincadeira, piada, é otimista apesar de tudo? Tem gente que vai falar aqui, nossa, eu sou. Mas muitas vezes naquele momento ela não tá. Então tem que ser uma coisa de momento, o momento que vocês estão e o jeito que vocês estão, tá? Então eu vou disponibilizar esse teste aqui. No final da aula já, vocês têm uma semana para responder. Semana que vem vocês me tragam os resultados. Eu vou trazer, vou falando os resultados, né, de cada pessoa. Cada pessoa não, vou falar o resultado de cada perfil. Aí vocês vão se situando. Nossa, eu sou esse perfil. Ah, eu sou aquele. Ah, não sei o quê. Tá? Como eu sempre digo, esse teste as máscaras caem. E fica bem legal isso também, tá bom? Perfeito, pessoal? Top, né? Perfeito. Eu vou pedir para então, eu vou pedir para os representantes então fazer isso para mim. Pedir para vocês quais serão os grupos dos trabalhos, tá? Eu vou pedir para os representantes, tá bom? Eu peço para os representantes, daí vocês se organizam na semana e depois eles me passam aí os grupos, pode ser? Do projeto? Pode ser, pessoal? Pode, né? Então tá bom, eu vou fechar aqui a disciplina, tá, pessoal? Eu vou pedir que vocês não saiam e deixe essa frase aqui para vocês de reflexão, tá? Trabalhe duro, né, em silêncio. Deixe que o seu sucesso faça barulho. Eu encerro aí essa frase para vocês aí, nesse final de semana. Essa frase motivadora aí para vocês, tá? Tá ok, pessoal? Tudo bem? Vou lá, só verdades. Eu vou divulgar a lista de presença aqui, tá? A lista de presença e atividade aqui para vocês. E já deixo tudo certo. De quem respondeu tudo, pode ficar à vontade daí para sair, tá bom? Beleza? Então tá bom. Vou parar de projetar minha tela aqui. Já vou divulgar para vocês. Ó, pessoal, mandei para vocês a lista de presença, atividade avaliativa, que vocês já fizeram, quem estava presente já fez. Né, os que estão faltando vão fazer ainda. Pesquisa aí de satisfação da aula e a minha atividade. Lembrando que essa atividade avaliativa fecha na semana que vem, e a partir de semana que vem tudo vai estar no Moodle, tá bom? Quem respondeu a chamada, tudo certo, fica à disposição e um ótimo final de semana para vocês aí, tá? Fico à disposição de vocês aqui. Tá ok, então, pessoal? Fica à disposição aí, tá? Obrigado por tudo. Tá, obrigado, pessoal.